graça. E eu convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós estamos numa série de mensagens expositivas nesta tão preciosa carta e desta feita estamos trabalhando o capítulo 12. Na mensagem anterior, consideramos do verso 1 ao 3 e agora, com a graça de Deus, estaremos vendo versos 4 a 11. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 11. A minha versão aqui do púlpito que eu estou utilizando é a King James atualizada, e os irmãos têm a atualizada ou as mais diferentes versões. Diz assim a palavra do Senhor: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo Espírito, o mesmo e único Espírito, realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja ou lhe apraz. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente, nos edifique com a sua santa palavra. Pai querido, mais uma vez estamos diante da bendita e sacrossanta palavra do Senhor. E sabendo da nossa finitude, sabendo o quão falhos nós somos, eu quero clamar ao Senhor pela ação soberana do Teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, trazendo luz, trazendo discernimento, trazendo a intrepidez necessária na ministração da Tua palavra. Fala ao nosso coração, instrui a igreja do Senhor, que cada um de nós possamos sair daqui conscientes que o Senhor falou individualmente, particularmente com cada um de nós. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Meus irmãos, por favor, mantenha aí a sua Bíblia aberta no texto sagrado, para que a gente possa considerar o texto. O tema da mensagem é a ação do Espírito na distribuição dos dons. A ação do Espírito Santo na distribuição dos dons, os dons espirituais ou os dons do Espírito Santo. E eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você.
Quando você pensa em igreja, qual é a imagem que vem à sua mente? Quando você pensa na igreja do Senhor. Quando a gente olha para a carta aos Coríntios, Paulo usa algumas imagens, que nós já vimos aqui. Uma família, uma lavoura, um templo, um rebanho, um corpo, como a gente vai ver depois na continuação do capítulo 12. Mas algumas pessoas trabalham imagens mais próximas de nós, modernas, para descrever a igreja. Por exemplo, algumas pessoas dizem que a igreja, principalmente nos nossos dias, ela se parece mais com um ônibus, onde o pastor é a figura do motorista, o tesoureiro da igreja pode ser o cobrador, e os demais estão ali simplesmente naquela viagem. Já pagou sua passagem, está esperando chegar o momento de descer. Será que não é essa a imagem que nós temos? Mas há poucos dias eu vi no Facebook a pessoa pegando essa imagem da igreja e trabalhando de uma forma mais trágica ainda. O ônibus atolado no lamaçal e somente o pastor desceu e está empurrando aquele ônibus e todo mundo está dizendo assim: vai, vamos, empurra. A outra imagem que nós temos da igreja, e essa é mais positiva, é que a igreja é uma grande orquestra que está apresentando uma sinfonia. Você tem ali dezenas de instrumentos e de instrumentistas, centenas até, dependendo do tamanho da orquestra, e que se cada um fizer a sua parte, se cada um tocar o seu instrumento da forma adequada, dentro do padrão que deve ser, você tem uma bela sinfonia, você tem uma bela apresentação, uma obra de arte. Mas se um destoar, se um começar a querer aparecer mais do que os outros, ou se um não cumprir a sua função, aquela apresentação, aquela peça estará prejudicada. Dr. N.T. Wright, no seu comentário deste capítulo, ele começa falando exatamente da sua experiência tocando trombone na orquestra da faculdade. E ele diz que quando ele tocava piano, era uma coisa, porque ele tocava piano sozinho. Mas quando ele foi tocar trombone na orquestra da faculdade, era outra coisa completamente diferente, porque ele não só tinha que se adequar ao grupo e tocar na hora certa, mas ele começou a ver que existia uma hierarquia, há uma certa tensão nas orquestras. Talvez o presbítero Gutenberg poderia explicar melhor para nós, porque você tem ali os instrumentos de percussão, instrumentos de sopro, de cordas, e ele diz que aqueles que tocam cordas, principalmente os violinistas, eles, numa orquestra, eles são aqueles que se acham os mais importantes. Um quer ser mais importante do que o outro. Então há aqueles instrumentos de frente, há aqueles instrumentos que são mais tocados, e de repente há essa disputa interna. É claro que enquanto está no nível da brincadeira, enquanto está ali simplesmente de forma cômica, é uma coisa. Mas se um começar a se achar mais importante do que o outro, e não cumprir a sua função como deve ser, é trágico. Mas por último, nessa introdução, outra imagem que se tem da igreja, e essa é mais positiva ainda, é que a igreja é um barco a remo, onde todos têm que remar para que esse barco vá adiante.
todos têm que se esforçarem para que esse barco vá adiante. Pois bem, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O que isso tem a ver com o contexto de culto que estamos tratando aqui, neste bloco temático da Carta aos Coríntios? Capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Nós já vimos que o apóstolo Paulo está lidando com um problema seríssimo na igreja de Corinto, que era o fato de alguns irmãos, que Paulo coloca como os espirituais de Corinto, que já estavam vivendo uma espiritualidade acima da média, exacerbada. Eles começaram a se achar melhores do que os demais irmãos da igreja, porque eles haviam recebido o dom, por exemplo, de falar em línguas ou de profetizar. E por falar em línguas, por profetizarem, ou seja, por tocarem os instrumentos de frente, os instrumentos, entre aspas, mais importante, que dá visibilidade para aquele que está exercendo ali o dom, eles começaram a se colocar num patamar superior na igreja e desprezar os demais. E aí aquela igreja estava sofrendo com isso, porque apesar desses irmãos terem dons do Espírito Santo e estarem exercendo esses dons na igreja, eles estavam exercendo os dons de forma equivocada e eles estavam causando problema na casa do Senhor, na igreja de Deus. Aqui, meus irmãos, de cara, nós já aprendemos uma lição fundamental que todos os comentaristas que eu li e os pastores que eu assisti no YouTube sobre esse texto colocaram, e eu concordo perfeitamente. Carisma, dom, a palavra dom em grego é charisma ou carisma. Carisma não tem nada a ver com caráter. Tem muita gente que tem carisma, tem dom, mas não tem caráter. Deveria ter o carisma do Espírito Santo e ter também caráter, vida. Há outros que têm caráter, mas não têm carismas, não têm os dons do Espírito Santo. Mas ter dom não significa dizer que você é uma pessoa espiritualmente saudável, biblicamente e teologicamente saudável. Não é porque alguém fala línguas, profetiza, ou tem na sua vida a presença dos dons, que significa dizer que essa pessoa é de fato uma pessoa espiritual, como a gente viu na mensagem anterior. E se você perdeu, eu convido você a assistir a mensagem anterior. Porque a igreja de Corinto tinha todos os dons. Paulo diz isso no capítulo 1. Foi agraciada com os dons, mas era a igreja mais complicada da época do Novo Testamento. Era uma igreja problemática, uma igreja que, com certeza, você só quer ser pastor dela se você não souber os problemas que ela tem. Mas se sabe os problemas, passa de lado, porque ninguém queria ser pastor da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja problemática, e a gente já viu aqui, é só você ler a carta. Problema de todas as espécies, e mesmo assim, era uma igreja carismática, era uma igreja espiritual, era uma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja que se orgulhava das manifestações dos dons no meio dela. Então, presença de dom não significa dizer que tem caráter, não significa dizer que é madura, não significa dizer que aquela igreja ali é uma igreja saudável. Deus pode estar distribuindo dons na igreja, porque Deus é bom, Deus é soberano, e através do seu Espírito Ele está agindo, assim como Ele usou Ciro, mas não significa dizer que Deus está aprovando a conduta, nem mesmo daqueles que estão distribuindo os dons. O que está acontecendo aqui? Olha aqui o capítulo 12.
Nós destacamos na mensagem anterior que o verso 1, 2 e 3 ainda não trata sobre dons. Eu destacava que na língua original e nos manuscritos originais da carta aos Coríntios, no versículo 1 não aparece a palavra dom. Foi colocado aqui pelos tradutores por entenderem que o capítulo 12 está tratando de dons. Então, no primeiro versículo, havia necessidade de se colocar a palavra dom aqui para fazer jus ao contexto. Então, se você olha as versões que nós temos em português, diz: a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Mas eu defendi uma linha de que nós podemos olhar aqui do verso 1 a 3, que Paulo está falando das pessoas espirituais, não dos dons ainda. Ele está falando daquelas pessoas em Corinto que estavam exercendo dons e que já se achavam no nível dos anjos. E Paulo aqui, nos 3 primeiros versos deste capítulo que está tratando de dons, Paulo vai primeiro chamar a atenção para dizer o que é de fato uma pessoa espiritual. Como é que eu identifico uma pessoa espiritual? Então ele diz: a respeito dos, tirando o dom, espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Sabeis que quando eres pagãos, vocês foram guiados, atraídos aos ídolos mudos. E eu digo para vocês que ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer anátema Jesus, Jesus seja amaldiçoado. Mas quem fala pelo Espírito, ele vai dizer Jesus é Senhor. Quer identificar uma pessoa espiritual? Não é se ela fala línguas, se ela profetiza, se ela sapateia, se ela faz descer fogo das alturas. Quer identificar alguém verdadeiramente espiritual? O primeiro critério está aqui: ela glorifica a Cristo, o ministério dela aponta para Cristo, ela é alguém convertida, submissa a Cristo Jesus, porque não necessariamente os dons vai determinar que ela é uma pessoa espiritual. Provavelmente o que estava acontecendo na igreja, ou o que aconteceu, nós não sabemos. O contexto aqui desses versículos dá essa ideia. Alguém se levantou na igreja e falou línguas estranhas, e supostamente cheio do Espírito, falando em nome do Espírito de Deus, e estava amaldiçoando o nome de Jesus. Então é preciso a gente ter cuidado, porque nem toda manifestação ou fenômeno que tem o nome de Deus significa dizer que seja Deus ou que Deus está agindo. Pode ser a operação do erro, pode ser o inimigo querendo desviar a igreja, enganar a igreja e levar a igreja para um caminho errado. Mas após Paulo ter falado dos espirituais, do verso 1 ao 3, Paulo agora vai falar dos dons. E é muito interessante isso aqui, porque se na primeira parte ele falou dos espirituais, dos pneumáticos, ou daquelas pessoas que falam ou que são usadas pelo Espírito Santo, ele agora vai falar daqueles que receberam os charismata, ou os carismas, os dons que nos são concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, a partir do versículo 4 até o versículo 11, Paulo vai tratar sobre esses dons. E, meus irmãos, esse não é um texto fácil, esse não é um assunto fácil. É um assunto que divide a cristandade, que divide as igrejas entre igrejas pentecostais e tradicionais. Entre os próprios tradicionais, você vê uma divisão entre aqueles que são cessacionistas, que acreditam que todos esses dons cessaram, que eles foram simplesmente para o primeiro século. Existem aqueles que são cessacionistas moderados, que vão entender que alguns desses dons cessaram, como por exemplo os dons espetaculares, fundacionais, apóstolo, profecia, alguns colocam o dom de línguas, e outros dons espetaculares foram dons que tinham a sua função
no primeiro século, mas palavra de sabedoria, conhecimento, fé e outros dons ainda continuam ativos na igreja do Senhor. Então, esses são os cessacionistas moderados. Há aqueles que são continuistas, e destes continuistas tem aqueles mais radicais que vão defender todos os dons, inclusive apóstolo. Hoje nós vemos o fenômeno dos apóstolos, e a própria igreja católica apostólica romana, porque a igreja católica entende que o dom de apóstolo continua ativo na igreja, a revelação na igreja. Então os bispos, os padres, os cardeais, eles são sucessores dos apóstolos, e o Papa é o sucessor de Pedro, e a igreja continua recebendo revelações do Senhor. Daí, na igreja católica, a fonte de autoridade é a Bíblia, a tradição e o magistério, porque eles creem nessa sucessão e nessa continuidade aqui, principalmente do apostolado. E aqueles que vão dizer, não, eu creio nos dons, mas os dons eles são dados quando há a necessidade da igreja, quando há algo necessário, o Senhor manifesta esses dons. Então, você está vendo que não é um assunto simples, não é um assunto fácil. A outra coisa é que aqui no capítulo 12, Paulo não está sendo exaustivo na lista dos dons. Ele apresenta aqui 9 dons. Mas quando você lê Efésios capítulo 4, ele vai colocar mais alguns dons, os dons ministeriais. Você lê a carta de Pedro, capítulo 4, Pedro é o único autor no Novo Testamento, depois do apóstolo Paulo, a também falar sobre carisma, sobre dons. E em Romanos capítulo 12, Paulo também vai colocar outra lista de dons. Isso leva os estudiosos a dizer o seguinte: o que nós temos aqui não é uma lista estanque, exaustiva, é uma lista que representa o que estava acontecendo na igreja de Corinto, os dons que tinha na igreja de Corinto, mas que os dons são diversos, são numerosos, e só o Senhor sabe a quantidade de dons que Ele pode distribuir e que Ele pode dar para a sua igreja. O fato é que a igreja do Senhor e cada membro recebe um dom espiritual para ser ministrado na casa do Senhor. Outra observação para a gente poder entender o texto. Eu teria que falar muita coisa, mas não é um estudo bíblico, é uma pregação. É que quando nós estamos falando de dom espiritual, é importante você entender que uma coisa é um dom espiritual, outra coisa é um dom natural. Alguém pode ter um dom natural, o dom da oratória, de tocar um instrumento, de desenhar, de fazer N coisas, dons naturais, ou como alguns teólogos preferem, talentos. Deus criou o ser humano e Ele deu talentos, dons para os homens. Mas o dom natural não é a mesma coisa de um dom espiritual, e a gente vai ver aqui por quê. Também o dom espiritual não é a ação supervalorizando ou transformando um dom natural em um dom espiritual. Porque tem gente que acha assim: o presbítero Tiago tem o dom da oratória, ou talento. Mas ele se converteu, aí todo mundo acha que ele tem a capacidade de ser um pregador, um pastor. Porque lá fora ele dá palestra, lá fora ele dá aula, ele é professor. São coisas completamente diferentes. Ele pode ter o talento da oratória, mas ele pode não ter recebido o dom do pastorado, ou o dom da pregação, o dom para profetizar na casa do Senhor. É por isso que muita gente que dá um show lá fora, coloca ele no púlpito para ver. Porque ele não foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele não foi chamado pelo Espírito Santo. E aí você tem um irmãozinho analfabeto, semi-analfabeto, como é o meu caso, e o Espírito Santo pega e diz: eu vou abençoar esse Chico aqui, eu vou dar o dom da pregação para ele, da palavra para ele. Eu vou usar ele na ministração da palavra. Então, um dom espiritual não é um dom natural sendo transformado. O Espírito Santo pode fazer? Pode.
Se ele quiser, ele pode. Ele pode pegar alguém que tem o dom em determinada área, o talento, e ele fazer isso. Mas não é essa a regra que a palavra de Deus coloca. Então, com essas informações em mente, eu queria chamar a sua atenção para o texto que acabamos de ler, e a partir daqui a gente vai lendo, explicando e aplicando para a nossa vida. Versículo 4 ao 6 é a primeira parte desse texto. Olha como é que diz a palavra do Senhor. Qual o tema da nossa mensagem? A ação do Espírito na distribuição dos dons. Olha como é que Paulo diz. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Olha que coisa linda, meus irmãos. E como eu disse, eu desafiei a igreja a ler os 3 capítulos, para que você possa entender o que Paulo está dizendo aqui. Algumas coisas chamam a nossa atenção de cara. Primeiro, você está vendo aqui a ação da Trindade na distribuição dos dons na casa do Senhor. Muito embora seja dada uma ênfase à manifestação do Espírito, mas você vê aqui a presença do Pai, a presença do Filho, que é o Senhor, e você vê aqui o Espírito. Segunda coisa que chama a atenção é que Paulo está falando aqui de dons, ministério e atuação, ou operação. Os dons que são dados pelo Espírito, então, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os ministérios que nos são dados e trabalhados pelo Senhor, então ele diz, existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a atuação ou a ação desses dons, que ele diz, e há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E Paulo não está gastando tinta. Se hoje escrever livro é caro, imagine naquela época. Cada palavra aqui tem a sua importância, e cada palavra aqui foi pensada e inspirada pelo Espírito Santo. Por exemplo, olha como é que Paulo começa. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a primeira coisa que chama a nossa atenção é a palavra dom, que é utilizada aqui por Paulo. Como eu já disse, a palavra é charismata. E a raiz dessa palavra é graça, charis ou caris. Daí a derivação carismático é alguém que tem os dons. Então, o que Paulo estaria dizendo quando ele usa essa palavra charisma? É que o dom, ele é algo que é dado. Dom é uma graça, é um presente, é uma dádiva de Deus para nós. E às vezes ele usa a palavra conjugada com o pneumático. Então, ele usa a palavra dom, aqui charismata, com pneumático. Ou seja, dons do Espírito, ou dons espirituais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que dom é um presente, é uma dádiva, é graça para mim e você. E Paulo está dizendo aqui que existem diferentes tipos de dons, de presentes ou de dádivas de graça que Deus dá à igreja, ao povo do Senhor. A ênfase aqui é sobre essa variedade e essa distribuição dos dons. Você vai notar aqui em todo este capítulo que Paulo ele chama atenção para diversidade na unidade.
E a gente vai ver por que ele está fazendo isso. Ao mesmo tempo que Paulo está falando de unidade na igreja, ou seja, quem é que dá o dom? É o Espírito. Mas esse Espírito que dá o dom, ele dá o dom na diversidade. São diversos tipos de dons, de carismas, de presente que Deus dá para a igreja. Então existe uma unidade na diversidade. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo. O que é um dom? Uma dádiva, uma graça, um presente. Mas qual o significado dessa graça ou desse presente? É a capacitação que o Espírito Santo dá aos membros da igreja, para que eles, a partir da atuação desse dom, dessa graça, eles possam estar edificando a igreja, abençoando a igreja e fazendo a obra do Senhor. E Paulo vai dizer aqui, há muitos dons, há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de graça, mas é o mesmo Espírito que dá. Unidade na diversidade, na graça. Mas olha a outra palavra que Paulo utiliza. Existem diferentes tipos de dons, mas o Senhor é o mesmo. Existem várias formas. Olha mais uma vez a ênfase na questão da diversidade, da variedade e chamar a atenção para a unidade. Existem várias formas de ministério. Eu não sei como é que está na sua versão, algumas versões diz serviço. Há várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E aqui chama a atenção, porque a palavra que Paulo usa aqui, já não é mais charis, ou graça, ou presente, ou dádiva, dom. Ele está falando agora de ministérios. E se no texto anterior ele está falando desses presentes que nos foram dados pelo Espírito Santo, como ação do Espírito Santo, agora ele está falando do uso desses presentes, desses dons que o Espírito Santo dá e que agora vai ser usado a partir dos ministérios que o Senhor trabalha na igreja. A palavra ministério aqui, no texto original, é diaconia, de onde vem a nossa palavra diácono. E o que significa a palavra diácono ou diaconia? Serviço. Serviço. Aqui deixa eu abrir um parênteses. Todo pastor, todo presbítero é também um diácono, porque ele serve. Paulo usa essa expressão para ele, para Apolo e para muitos irmãos. Um diácono é aquele que serve, que está a serviço. Mas é interessante que aqui o Paulo está dizendo que existem diferentes ou várias formas de diaconia, de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E veja como é interessante a expressão que ele utiliza. Ele está falando de serviço, e essa palavra também, diácono, ela pode ser traduzida como servo. O que é um servo? É alguém que está a serviço. E como ele está falando de servos, de escravos que estão a serviço, ele está a serviço de quem? De um Senhor. Então, o Senhor é o mesmo desses servos. Mas o que Paulo já está começando a construir para a igreja, e eu espero que comece a fazer sentido para os irmãos, é que os dons, os carismas, as dádivas que Deus nos dá, é para o serviço do Senhor, é para estar servindo ao Senhor da igreja. O Espírito Santo capacita a mim, a você, a todos nós, e nós vamos ver que Ele dá dons a todo mundo. Todo mundo que é crente, se for crente em Jesus, ele recebe pelo menos um dom. Se você não sabe ainda qual é o seu dom espiritual,
Você deveria orar e buscar o Senhor e procurar: Senhor, qual é o meu dom? O que o Senhor tem para mim? Agora, o que Paulo está querendo deixar claro já de início, e ele vai trabalhar isso muito bem na carta, porque era o problema da igreja, é que eu não recebo um dom espiritual para minha glória, para minha promoção, para me promover, para querer ser melhor do que os outros, estar acima da média, ser melhor do que os irmãos da igreja. Quando o Espírito Santo me concede um dom, ele concede para que eu esteja a serviço do Senhor Jesus, servindo. E assim como há diferentes tipos de dons, há diferentes serviços, ministérios na casa do Senhor. Então, quando eu recebo um dom para estar a serviço do Senhor Jesus. Não para me promover, não para dizer que eu sou bom, não para dizer que eu sou espiritual, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu recebi um dom de Deus, um presente, uma dádiva de Deus, e esse dom ele tem que ser colocado ao serviço do meu Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, de serviço, de diaconia, mas o Senhor é o mesmo. É o mesmo. Ô meus irmãos, se a gente entendesse pelo menos isso aqui, a situação da igreja já muda completamente. Porque, como eu disse, e a gente vai ver mais adiante, meu irmão, se você é crente de verdade, o Espírito Santo capacitou você com um dom, para que seja colocado a serviço do Mestre. Então a igreja não pode ser um ônibus, onde só um ou dois está levando adiante. Cada um tem um dom, e que deve estar a serviço. Cada um tem um dom, que tem que estar a serviço do maestro, dessa grande orquestra, dessa grande sinfonia. Cada um recebeu de Deus a capacidade de pegar um remo, e de remar, e de fazer a sua parte. Cada um, porque tem que estar ao serviço do Senhor. Mas olha o que ele diz ainda: e há diversas maneiras de atuação ou de operação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Aqui é uma coisa extraordinária, porque se a primeira palavra que é utilizada aqui no texto para falar da obra do Espírito, essa questão dos dons, é charisma, graça, presente, ou seja, essa capacitação que Deus dá para fazer a obra, é um presente, é uma dádiva de Deus através do seu Espírito. Se essa dádiva é dada para o serviço na casa do Senhor, a diaconia está servindo a esse meu Senhor. Agora Paulo vai falar da realização, da atuação, da operação disso que o Espírito Santo está fazendo e que eu tenho que fazer para o Senhor. E olha o que ele diz: e há diversas maneiras de atuação, de operação, de realização, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E a palavra que ele usa aqui para atuação, que em algumas versões é traduzida como operação, é de onde vem a nossa palavra energia. Em grego é essa palavra. A ideia aqui é que você recebeu um dom, o Espírito Santo lhe deu um dom, uma graça. Esse dom é para o serviço do Senhor Jesus. Agora, você jamais vai conseguir realizar alguma coisa, colocar esse dom em prática, sem essa energia, essa operação, essa ação, essa atuação, essa realização que é de Deus, o Pai. É Ele quem dá esse start para nós. É Ele que dá essa energia, essa operação, para que nós venhamos agir. Porque, como eu disse, não é um dom natural, é um dom espiritual, e só pode ser colocado em prática, e ele só vai ter eficácia quando Deus está agindo, atuando, quando existe essa energia, essa ação de Deus.
esse poder de Deus agindo. Como eu disse, você pode ter o talento de falar em público, ou ter feito o curso de falar em público. E você colocou esse talento a serviço do Senhor. Você quer falar, você quer pregar, você quer ensinar. Aí você sobe no púlpito e você dá uma palestra de 2 horas. Mas se não tiver essa ação de Deus, foram palavras jogadas ao vento. Porque quem faz a operação, quem atua, quem age, é Deus, o Pai, através do seu Espírito Santo. Está dando para os irmãos entenderem a questão dos dons? Paulo está dizendo, e há diversas maneiras de operação ou de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua, quem realiza, quem faz essa obra em todos, em todos. Recebemos o dom é para o serviço do Senhor Jesus, deve ser consagrado ao Senhor Jesus, os ministérios é para a glória do Senhor Jesus, e nós só vamos atuar, só vamos realizar, quando Deus, o Pai, efetuar tudo em todos. Por que Paulo está dizendo isso para aquela igreja? Porque aquela igreja estava desconsiderando completamente essas verdades. Primeiro, eles estavam achando que tinham os dons porque eram bons demais. Eles estavam se achando, principalmente quem recebeu um dom espetacular. Porque cá entre nós, recebeu o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de sinais, de realizar milagres. Aí a pessoa, ela tem destaque. Mas e o pobrezinho do irmão que recebeu o dom só de contribuir? Ele não tem outro dom. Está lá em Romanos. Tem aquele irmão na igreja que Deus deu a ele o dom de contribuição. Ele contribui mais do que todo mundo, e não é porque ele tem dinheiro, porque ele seja rico. É porque ele é desprendido. Deus deu a ele o dom de contribuição. E o dom de aconselhar, que ninguém está vendo, mas você exerce ele no dia a dia. E tantos outros dons. Mas aí alguém pode chegar e dizer assim, olha aí, está vendo aí, ó? Sou melhor do que você, viu a apresentação? Porque enquanto o seu dom é um dom pequenininho, de fazer coisa A, B ou C, o meu dom é um dom de destaque. Eu estou no púlpito, eu toco na igreja, eu exerço isso. Sem eu aqui, a igreja não anda. Cuidado, meu querido. Porque a igreja precisa daqueles que têm os dons que estão visíveis, e a igreja precisa também, e Paulo vai colocar isso muito claro aqui, quando ele usar a imagem do corpo, principalmente daqueles membros e daqueles que estão exercendo dons, que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Vocês estão vendo quem está na transmissão? As meninas que estão lá atrás na transmissão? Mas elas estão trabalhando, elas estão gravando essa mensagem, elas estão abençoando centenas e milhares de vidas. Nós estamos alcançando vários países com as meninas aqui da igreja, que a grande maioria das pessoas, e até aqueles que estão na internet, nunca viram, mas está lá. Precisa de alguém pregando, precisa de alguém no berçário, precisa de alguém na sala de transmissão, precisa de alguém na porta, e todos receberam essas graças, esses presentes, da parte do Espírito Santo de Deus, para o serviço do Senhor, e só tem eficácia por causa da atuação de Deus. Então o que Paulo está dizendo para aquela igreja é, baixa a bola, porque o que você tem foi dado, foi Deus que deu. Segunda coisa, não se glorie se você tem um dom que dá mais visibilidade e o outro que tem o dom que não dá visibilidade. É o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, são dons espirituais e para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Cada um tem a sua importância na casa do Senhor. Cada um tem a sua importância, o seu papel. Quando você olha uma sinfonia, quando você olha uma apresentação de uma orquestra, você vê aquela coisa linda, aquele som maravilhoso, mas ali é porque cada um está tocando na hora certa. Tem aquele cara que vai chegar a hora, plim! Ele passa 1 hora lá paradinho, mas chega o momento da música, plim! Mas dá aquele toque especial, porque sem ele vai faltar.
Paulo está dizendo isso para aquela igreja que estava dividida, que estava sendo orgulhosa e agindo de forma errada. Mas aí, olha como é que ele vai trabalhar agora a questão dos dons. Nós já vimos aqui a origem dos dons. Qual é a origem dos dons? A Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai que atua, o Filho que trabalha os ministérios, o Espírito que distribui esses dons. Então Paulo está mostrando a Trindade. E por que ele está mostrando a Trindade? Porque ele quer trabalhar a unidade na diversidade. Ao mesmo tempo que a Trindade é una, só existe um Deus, mas ele é Pai, Filho e Espírito. E esse Deus que é Pai, Filho e Espírito, que é uno, ele está distribuindo diversos dons, variados dons na igreja. Então, ao mesmo tempo que a igreja é una, é uma só, a igreja tem diferentes tipos de dons. É unidade na diversidade. Agora, só um parênteses. Unidade não significa dizer uniformidade. Por isso que ele está trabalhando aqui a diversidade. Porque tem gente que acha que a igreja tem que ser igualzinha. Não, por isso que há dons diferentes, talentos diferentes, realizações diferentes, ministérios diferentes, porque Deus capacitou cada um para uma área. E a beleza está em você descobrir qual é o seu dom e você trabalhar aquele dom e não ter inveja do dom do outro, nem se colocar acima dos demais. Aí, a partir de agora, entra no texto mais difícil aqui para nós, porque Paulo agora vai fazer algumas declarações e ele vai mostrar alguns dons que, como eu disse, não é uma lista exaustiva, não é uma lista fechada, até porque ele trabalha outros dons em outras cartas, como por exemplo a carta aos Romanos e na carta aos Efésios, mas a maioria dos estudiosos dizem que eram os dons que estavam presentes na igreja de Corinto, que estava lá. E a grande questão é que nós não sabemos exatamente o que significa cada um desses dons. Porque, como eu disse, nós não temos o outro lado, nós só temos Paulo falando. E quando Paulo fala aqui de dom de sabedoria, de conhecimento, de fé, a gente precisaria ter Paulo aqui dizendo assim, quando eu disse isso aqui, significava isso. Quando eu falei do dom da fé, é isso aqui. Quando eu falei de dons de curar no plural, eu queria dizer isso. Mas nós não temos Paulo aqui. A não ser que você queira ir fazer uma visita a Paulo na Glória, aí você vai, e daqui uns 100 anos eu chego lá, você me encontra junto com Paulo, tá bom? Mas olha o que o texto diz. Olha que coisa interessante. Após ele falar da origem dos dons, dele chamar a atenção para esses fundamentos que ele colocou no texto anterior, do 4 ao 6, do 7 a 11, ele vai continuar falando, mas agora trabalhando os dons. Então ele diz assim, a cada um, versículo 7, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados, ou com um fim proveitoso. Preste atenção nisso aqui, porque esse versículo 7 é a transição para a lista de dons e é importante a gente entender ele. Ele falou sobre a origem dos dons. Tem origem na Trindade. O Espírito que distribui, o Filho que trabalha os ministérios, os serviços, e o Pai que atua na realização, na operação desses dons. Mas aí quando chega no verso 7, ele diz, olha, igreja de Corinto, a cada um, e veja que agora Paulo vai repetir isso várias vezes, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam bem beneficiados. Algumas coisas chamam a nossa atenção aqui. Primeiro, mais uma vez Paulo vai ressaltar que essa ação da distribuição dos dons é do Espírito Santo. Esses carismas, esses presentes, essas dádivas
é uma ação do Espírito. Na economia da Trindade, o Pai e o Filho decidiram que o Espírito é quem distribuía os dons na igreja. Então, essa manifestação do Espírito trazendo os dons. Mas a segunda coisa que Paulo coloca é que essa manifestação, essa ação do Espírito, ela é para cada um. Cada um. Daqui nós aprendemos que todo crente tem pelo menos um dom. Se você é crente, se você é um servo de Deus, se você foi chamado e escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, a manifestação do Espírito na igreja é que o Espírito não vai dar todos os dons para o pastor, como a igreja muitas vezes pensa que o pastor tem. Não vai dar todos os dons para os presbíteros, ou para o conselho, ou para a junta diaconal. O Espírito Santo vai distribuir, vai agir, essa manifestação do Espírito é para cada um dos crentes individualmente. Então, cada crente tem pelo menos um dom. Alguns o Senhor concede mais de um dom, dependendo da necessidade. Terceira coisa, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. Com que propósito? Para que ele se glorie, para que ele se coloque como espiritual, para que ele diga, olha, eu recebi o dom, mas Damares não recebeu, ou Assis não recebeu o dom que eu tenho, e o dom que eu tenho assim é o dom de destaque na igreja, é o dom que faz diferença na igreja, mas o irmão lá, é isso que ele está dizendo aqui? Não, ele diz, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade, com o propósito. E aqui na minha versão King James atualizada, diz assim, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Tem um fim proveitoso. É para a edificação da igreja. É para o bem da igreja. E aí na igreja de Corinto eles estavam entendendo completamente errado. Eles estavam achando assim, Deus me deu o dom de línguas, e é o único dom, inclusive, na lista dos dons que é para edificação própria, que aparece como você sendo edificado sozinho. Deus me deu o dom de língua e eu sou o cara. É para que eu me promova, para que eu seja... Nada disso. Ele diz, quando o Senhor deu dons a vocês, quando o Espírito manifestou essa ação de distribuir os dons, Ele deu a cada um da igreja um dom para um fim proveitoso, para a edificação da igreja, para o bem da igreja. A NVI coloca para o bem comum, é a ideia da língua original, o bem comum, para o benefício da coletividade, do rebanho, da igreja do Senhor. Quando eu estou servindo ao Senhor na igreja, eu não estou servindo para aparecer, eu não estou servindo para botar no relatório, como é uma prática muito grande das nossas igrejas presbiterianas, a preocupação é só o relatório. Eu estou servindo para o bem da igreja. Então, toda vez que eu exerço o meu dom, ou que existe uma atividade na igreja, a pergunta é, a igreja está sendo edificada? Essa programação, essa palestra, esse café, esse almoço, esse jantar, essa programação da SAF, da UPH, da UMP, que os dons estão sendo manifestados pelo Espírito, está sendo para o bem comum da igreja, para o benefício da igreja, ou está sendo uma coisa particular, intramuro, ou que está dividindo a igreja? Porque Paulo disse, a manifestação do Espírito é dada a cada um na igreja, buscando um fim proveitoso, o bem comum, a edificação do rebanho. Mas em Corinto os dons estavam dividindo a igreja, causando briga, confusão, grupos, panelas, gente orgulhosa, gente se achando, gente que acha que porque recebeu o dom do ensino, porque tem conhecimento, porque tem sabedoria, porque está acima da média dos demais, ele é o centro. Ele é o centro.
e acha que sem ele a igreja não vai passar. Pensa assim, para você ver, Papai do céu tira você, se não levar para a glória logo. Porque Billy Graham dizia que quando o crente começa a dar muito trabalho nessa dimensão, Papai do céu pega ele e leva para cantar nos corais celestiais. Então, se você quiser ir, apressar a sua ida, começa a dar trabalho. É só olhar a igreja de Corinto. E aí, sabe o que é interessante? É que a pessoa, às vezes, ela abandona a igreja, ela sai da igreja, ela toda orgulhosa, toda empavonada, como um pavão, achando que a igreja depende dela, dos dons e talentos dela. E ela vai embora, a igreja sofre por um momento, sofre, mas Papai do céu salva um, salva outro, aí dá o dom. O dom não é dele? A ação não é dele? A atualização, a operação, a ação não é dele? Aí Papai do céu levanta Chico, Manel, Sebastião, Severina e tal, e daqui a pouco a igrejinha está bem, está caminhando, sem a presença daquele orgulhoso ou daquela orgulhosa. Porque Deus lhe usar, Deus lhe dá dom, é o quê? Como é que diz o texto? Charismata, graça, presente, dádiva. E lembre-se de uma coisa, o Deus que dá é o Deus que tira. O dom é dele, não é seu. O dom não pertence a você não, o dom é dele. Ele dá e na hora que ele quiser, ele tira. Ele tira. E a gente vai ver que na história da igreja, em muitos momentos, os dons pararam, porque a igreja faltou fé e outras coisas que possam acontecer. Então Paulo diz, olha, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Meu irmão, se Deus lhe conceder um dom, pergunte, a igreja está sendo edificada? A igreja está sendo beneficiada? Existe fim proveitoso aqui? Deixa eu abrir um parênteses aqui, para fazer uma observação. Certa vez, um pastor muito famoso no Brasil, ele disse uma coisa muito interessante, na década de 90, que me marcou até hoje. Ele disse assim, é incrível como os crentes, eles usam os seus dons e talentos lá fora, para ganhar dinheiro, e não na casa do Senhor. Os nossos talentos naturais, muitas vezes, eles estão a serviço lá fora, e a gente faz isso porque lá fora você está ganhando dinheiro, e aí você coloca à disposição de uma empresa, 8 horas por dia, não está errado não, tem que fazer. Mas a questão é, por que você nunca pegou seus talentos, os dons que Deus lhe deu, ou talentos, e colocou a serviço da casa do Senhor? Por quê? Irmão, tem coisa na igreja além de cantar e pregar. O problema é que as pessoas só acham que na igreja só tem 2 ministérios, pregação e louvor. E tem aqueles que saem da igreja porque não tem oportunidade para pregar ou para cantar. Aqui na nossa igreja eu já tive casos de pessoas que só quer cantar. E a grande pergunta é, por que você só quer cantar? Porque está na frente? Porque vai sair na transmissão? Porque aparece? Porque dá destaque? Por que não quer ficar com as crianças? Cuidar do berçário? Por que não se coloca à disposição, por exemplo, para a cantina do lanche? Por que não se coloca à disposição para fazer determinadas coisas? Para ajudar na transmissão? Para cuidar do estacionamento? Para dizer, olha, eu queria ajudar aqui. Olha, pastor, eu sou de tal área e eu queria ajudar nessa área. Mas não. A gente faz lá fora, porque lá fora a gente está ganhando dinheiro. E aqui a gente acha que nós não seremos recompensados. Se você estiver esperando a recompensa do pastor, do conselho, pode ser que você esteja certo, não vai ter não. Agora, se você estiver colocando os seus dons e talentos a serviço do Senhor, o Senhor não fica devendo nada a ninguém. A ninguém. Um presbítero lá de São Paulo, ele, formado em marketing, e um dia ele chegou à seguinte conclusão: rapaz, eu dou lucro para empresas multinacionais, trabalho com marketing, fazendo todo a propaganda das empresas,
E eu nunca coloquei a minha profissão a serviço do meu Senhor na casa do Senhor. E aí ele chegou para uma igrejinha simples, humilde, lá em São Paulo, e ele disse: olha, eu sou formado em marketing, sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, sua igreja não teria condições de pagar para fazer um plano de marketing ou para trabalhar toda a questão de design, tudo na igreja, mas eu queria me colocar à disposição para fazer. E ele criou a logo, padronizou as cores, os documentos, ele criou uma campanha de divulgação da marca da igreja no bairro, e ele testemunha no livro dele, um livro antigo, usando marketing para fazer a igreja crescer. Pode até ser um título assim que assusta, né? Mas não é coisa ruim, não. É um presbítero que está colocando a profissão dele a serviço do Senhor. Voltando para o texto, Paulo disse: o Espírito distribui para a edificação, para o bem comum. Mas concluindo aqui, em 10 minutos eu concluo, e não é por acaso que eu estou deixando essa parte aqui para o final, é porque essa parte realmente é difícil, e como eu disse, a gente não sabe muito bem cada uma das coisas que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim: então esse Espírito que age, quando ele diz: a cada um contudo é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados, aí ele vai fazer a lista. E o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: veja o cada um. Porque o problema aqui é que a gente fica discutindo sobre o que é o dom, que Paulo está falando aqui na carta, e a gente esquece do propósito, que ele está falando que o Espírito dá um dom para cada um na igreja, buscando a edificação da igreja. Que pode ser esses que ele deu na igreja de Corinto, e pode ser outros. Então a gente não deve se perder na discussão sobre o que são necessariamente esses dons aqui, mas o propósito, porque Paulo escreveu, ele está querendo dizer que cada membro da igreja tem um dom. E qual é o propósito maior? É deixar claro para a igreja de Corinto, leia os 3 capítulos, que só pensava em línguas e profecia. Paulo está dizendo assim: igreja de Corinto, pelo amor de Deus, existem muitos dons, diferentes dons, existem muitos ministérios, várias ações de Deus. Para com esse negócio de só querer saber de línguas e de profecia, língua e profecia. Há muitos dons dados pelo Espírito. Aí olha como é que ele diz: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é otorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação das línguas. Está vendo a ênfase de Paulo? A um é dado, a outro é dado, a outro é dado, a outro é dado. É o mesmo Espírito, mas que está agindo na diversidade da igreja e distribuindo os dons para cada um como ele quer, como Paulo vai concluir aqui. E como eu disse, Paulo está fazendo aqui uma lista. E tem 4 listas no Novo Testamento: Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Nós não sabemos muito bem o que significa cada um desses dons. E não é tão simples. A outra questão é: esses dons foram só para o primeiro século ou são para os nossos dias? É uma discussão que divide a igreja. Mas a gente pode ter uma noção, e aqui bem rápido, só para os irmãos terem ideia. Por exemplo, ele diz que pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O que seria palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? Ele usa sofia e ele usa gnoses. Alguns querem dizer que sabedoria tem a ver com a interpretação do Antigo Testamento ou com as coisas de Deus, e conhecimento tem a ver com conhecimento mais amplo. Que Deus confere conhecimento à igreja. Sabedoria
para tomar decisões, conhecimento. Deus levanta pessoas com conhecimento para instruir a igreja, para abençoar a igreja. Aí ele diz: a outro pelo mesmo Espírito é otorgada a fé. Fé aqui não é fé para salvação, não é a fé salvadora. Não é a fé de Efésios 2. Fé aqui é o dom da fé, que muitos estudiosos dizem que é aquela capacidade que alguns irmãos têm de crer e de agir de tal forma que ele tem uma fé acima da média. Dr. Russell Shedd usa aqui o exemplo de George Miller, que fundou um orfanato e que não dependia de recursos vindo de governo de ninguém, dependia pura e simplesmente da fé. Acordava de manhã, não tinha leite, não tinha pão para as crianças, mas ele reunia as crianças em torno da mesa e dizia: vamos agradecer pelo pão que o Senhor já mandou. É o dom da fé. E diz a história que um dia ele orou e daqui a pouco o cara do leite disse assim: olha, aconteceu um problema com a carroça aqui que a gente ia levando leite e a gente não tem como seguir viagem. Vocês gostariam de receber o leite que a gente ia distribuir? Manda. O cara do pão do mesmo jeito. Dom da fé. Há pessoas que têm essa capacidade dada por Deus de ver o que ninguém vê, de acreditar, de ir à luta. Outros não. Outros são meio Tomé. Deixa para lá. Vamos lá. É aquele que está... A coisa tá clara, vai dar certo. Mas, olha, não entra não que vai dar errado. Você está empolgado com o negócio, mas o miserável ele não tem o dom da fé, ele tem o dom da incredulidade. Então ele diz: a outro pelo mesmo Espírito é otorgada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. No plural, não sabemos. Alguns dizem que seria a capacidade que Deus dava para alguns irmãos da igreja ou para os próprios apóstolos, para tipos diferentes de doenças, para curar tipos diferentes de doenças. Não sabemos, mas o fato é que a igreja tinha. A outro, pelo mesmo Espírito, operar milagres. Qual a diferença entre milagres e cura? Só Paulo sabia. A outro, profecia. E profecia aqui não é adivinhar o futuro. O profeta na Bíblia era aquele que falava da parte de Deus para o povo, trazia uma mensagem para a igreja, para a hora. A outro, pelo mesmo Espírito, discernimento de espíritos. Gente que Deus deu a capacidade de saber quando é o Espírito Santo, quando é o espírito humano e quando é demônio. Gente que Deus deu essa capacidade. Discernimento de espírito aqui, eu gostei muito de uma expressão que o Dr. Augusto Nicodemus usou, que ele diz assim: discernimento de espírito aqui não é aquele irmão que fica arrepiado com qualquer vento, não. Discernimento de espírito aqui é essa capacidade que algumas pessoas têm, dada por Deus, de saber: isso vem de Deus, isso aqui não vem de Deus. É o discernimento de espírito. Aí ele diz: a outro, pelo mesmo Espírito, a variedade de línguas. A outros, a capacidade de interpretá-la. Naquele contexto da igreja neotestamentária, você tinha o dom de profecia, pessoas que se levantavam e falavam da parte de Deus, trazendo uma mensagem para a igreja. Você tinha o dom de línguas, pessoas que falavam em línguas, e outros que tinham o dom de interpretar, e aí fica a discussão, língua dos homens, língua dos anjos, que a gente vai ver mais na frente, mas que Deus dava para aqueles irmãos, variedade de língua, interpretação de línguas. Deus foi capacitando a igreja com dons extraordinários. Dr. Luiz Saião, ele diz que nós podemos ver aqui uma imagem interessante. Nós podemos ver aqui a mente de Deus, a boca de Deus e as mãos de Deus, nesses dons que Paulo está falando. Você vê aqui a ação da mente de Deus na vida do seu povo. Você vê aqui a ação da boca de Deus nos dons que tem a ver com a palavra, com a ministração, com o ensino, com a pregação. E você vê aqui a mão de Deus quando Deus está dando dons de sinais, de maravilhas, de cura, de milagres, a ação soberana de Deus. E aí fica a pergunta: esses dons foram para o primeiro século ou para os nossos dias também? Os teólogos se dividem. É claro que alguns dons, e a gente vai ver na Bíblia
claramente que eram fundacionais. Você não tem mais dons revelatórios que tragam uma revelação nova. Nós já temos a Bíblia. Nessa época aqui não tinha. Então tinha que ter profetas trazendo uma mensagem da parte do Senhor. Aqui não tinha. É claro que não tem mais apóstolos. Os apóstolos foram os primeiros apóstolos. E que Paulo vai colocar que os apóstolos e os profetas, Efésios 2:20, era o fundamento da igreja. E você só lança o fundamento uma vez. Agora, existem outros dons que nós não temos como negar. Deus, na sua soberania, no seu cuidado, Ele pode manifestar a hora que Ele quiser. É claro que esses dons, a prova fica para quem diz que tem. Por exemplo, se alguém diz que tem o dom de curar, ela tem que fazer igual os apóstolos faziam. Não é só curar dor de cabeça que ninguém comprova, não. Quem tinha o dom de curar aqui, ele ordenava, e a pessoa era curada, e se levantava e ia embora. Esses falsos profetas que curam dor de cabeça, que não tem como você saber se a pessoa realmente está sendo curada ou não. Então a prova fica para lá. Mas aí, meus irmãos, concluindo essa mensagem, olha como é que Paulo termina aqui, dizendo: entretanto, ele falou dos dons, e ele diz: entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele, o Espírito, as distribui individualmente a cada pessoa conforme lhe apraz. Olha a ênfase de novo: o Espírito distribui para cada pessoa conforme lhe apraz. Qual é o ponto aqui para a gente orar? Meu querido irmão, a distribuição dos dons é uma ação soberana, única e exclusiva do Espírito Santo de Deus. É Ele que distribui os dons na igreja, não é o pastor, não é o conselho, não é você, é Ele que distribui, e Ele distribui como lhe apraz, buscando um fim proveitoso para a igreja do Senhor, a edificação da igreja do Senhor. É soberania dEle. Agora, Ele distribui a cada um individualmente. O Espírito Santo dá um dom. Qual é o nosso desafio hoje? É olhar para esse texto e se perder nas polêmicas do cessacionismo, do continuismo. É olhar para esse texto e ficar perguntando qual o dom cessou, qual o dom não cessou. É olhar para esse texto e aplicar para a nossa vida, dizendo: Senhor, qual o dom que o Senhor tem para mim? Não para a minha glória, não para que eu me promova, não para que eu queira ser melhor do que os demais, mas, Senhor, eu aprendi na Tua palavra que o Teu Espírito distribui dons para cada um, como lhe apraz, como Ele quer, de forma soberana, livre, para o serviço da casa do Senhor. Senhor, eu não quero ser um alisador de banco, eu não quero ser alguém que um dia vai chegar na Tua presença e o Senhor vai perguntar: o que você fez lá com os dons e talentos que eu lhe dei? Não fiz nada. Não fiz nada. O desafio é você sair daqui perguntando para o Senhor qual é o seu dom, buscando no Senhor esse dom, pedindo o Espírito Santo que distribua esse dom na sua vida. Agora a gente vai ver quando chegar no 13, que muitos que estão preocupados com dons espetaculares, Paulo vai dizer assim: vocês estão preocupados com dons espetaculares? Eu quero mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente: o amor. Não se preocupe com dom espetacular. Não vá orar: eu quero o dom de cura, que é para todo mundo ver que eu, quando estendo a mão, é curado. Ô, meu irmão, já está errado. Peça para a glória de Deus, e o Senhor vai dar o dom que Ele quiser para você. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra no nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que